Eu vim de Salvador há 20 anos atrás. Chegar em São Paulo, pegar o metrô pela primeira vez, sair na Paulista e olhar para aquilo lá e falar, bicho, pra onde eu vou, né? Eu vou para algum lugar daqui, então aí me encontrei em São Paulo, vamos dizer assim. Quando ele começou a tocar, eu fiquei muito impressionada com a versatilidade dele. É um músico flexível e como ele está interessado em muitas coisas. E aí eu comecei realmente a me identificar com ele. Tocando com muita gente, eu tinha que servir essas pessoas. E o meu desafio era tentar transformar, através do instrumento aqui, você não toca o instrumento, transformar a sua música por mim e eu te dar o produto. 1, 2, 1, 2. Alô, microfone? Alô, 1, 2, 3, som. É esse que tem som aqui nesse microfone? 1, 2, 3, experiência. Alô, alô, som. Eu sou de Salvador, nasci em Salvador, Bahia. Vim de lá. Eu vim com uma cantora chamada Vânia Abreu e ela tinha um contrato para fazer MPB aqui. E aí nós íamos juntos, eu vim, no caso, na época, nós estávamos juntos, casados e tal. E começou todo o processo, né? Que essa mesma época, todos os artistas hoje que o Brasil conhece, o Chico César, o Zé Cabaleiro, Rita Ribeiro, estamos todos eles no mesmo estágio, mesmo início, né? E tu chegava na minha casa, as fitas cassetes deles. E aí foi que aí, pô, aí chegou a fita cassete do Chico César em casa. Mas quem é esse cara? Pô, À Primeira Vista, Uma África, tudo chegou em tempo, chegou em casa, pô, o cara é maravilhoso aqui, vamos conhecer. Aí a gente foi conhecer o Chico. Aí o Chico desceu daquele jeito, aquele cabelo dele, ele tinha o cabelo pra cima assim, a roupa colorida. E foi daí que a gente começou, quer dizer, era meio uma turma isso, né? E aí foi que eu entrei no Chico César, aí fiz toda a turnê dele, aquele segundo disco dele. O primeiro disco foi aos vivos, o segundo disco já foi com banda, que aí eu gravei o disco, aí saiu em turnê, e aí eu comecei a girar, meu nome começou a girar. Então tinha essa facilidade de um tocar com o outro, então eu fiz parte desse mundo, assim, foi crescendo com isso. Pela facilidade de tocar muitos instrumentos, eu comecei a ser requisitado em estúdios para gravação. Aí veio o Nelson Aires, que começou a me conhecer para poder... qualquer esquema que tinha de orquestra com música popular, ele me chamava para tocar violão e guitarra. E aí foi que eu conheci a Zélia, aí eu toquei violão pro Lenine, João Bosco, aí comecei a me enturmar com essas pessoas. A Zélia veio, eu tô com a Zélia há 10 anos, por exemplo. Eu tive o prazer de participar da inauguração do Sesc Pinheiros. Quando eu cheguei, tinha uma pequena orquestra e eu vi um cara com uma guitarra vermelha. Quando eu olhei para aquele instrumento de cara, recebi um sorriso, né? Que é a marca registrada do Ebster. Cumprimentei os músicos e tal, falei para ele, linda sua guitarra. E no intervalo a gente já conversou e o show foi lindo, éramos eu, Rosinha Passos, Lenine e João Bosco. O show foi lindo e eu gostei muito dele, então de cara já vimos que havia uma afinidade, no mínimo, de astral, e de ver como ele era já um bom músico ali. Eu resolvi chamá-lo para entrar na minha banda. Aí ele topou e a gente está juntos, eu nem sei te dizer há quantos anos já. Mas o mais importante é essa afinidade que eu tenho com ele, que passa pela liberdade, né, e pela vontade de se arriscar. O meu trabalho com eles é entender a mensagem e eu tentar reproduzir isso no instrumento para eles, né? Ele, além de ter alma de músico, ele tem alma de artista e a gente se entende muito nesse lugar. Isso é o trabalho da pessoa que acompanha, que tem que, por primeiro lugar, o outro, né? Mas consigo você coloca a sua arte a serviço. Ele gosta de cantores. E isso é uma característica que nem todo músico tem. Né? Não é nem que seja melhor ou pior, mas é uma característica que obviamente me interessa. Né? Então ele se interessa pelo cantor, ele tem prazer em estar junto do cantor, ele observa, ele contribui de uma maneira absurda. E o Totateando é um lugar totalmente diferente de fazer música, né? Tanto que é extremamente teatral.
e eu passo todo o tempo sem olhar para eles. Mas eu já tenho tanto Webster na minha cabeça que eu sei que ele está comigo. E no Tô Tateando é absurdo, é quase tocar com a pele. E eu não poderia estar com qualquer músico ali. É um cara que é ligado em mim e eu nele, ele me ouve e eu sei ouvi-lo. E acho que uma coisa foi levando a outra, né? Quer dizer, a coisa da música, do contato, da prestação de serviço, e foi surgindo e a coisa foi acontecendo. Aí veio a Zizi, aí veio a Leila Pinheiro, aí veio a Paula Lima, aí a Luciana Mello, e aí eu entrei nesse principal trabalho que é com cantoras e com MPB. Eu conheci o Webster em Brasília. Eu fui me apresentar num evento que a Zélia Duncan também estava se apresentando e ele estava acompanhando a Zélia. E achei ele uma pessoa muito simpática, né? Ele é muito simpático, tem uma energia gostosa, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Cantos e Contos, que foram 12 shows durante 3 meses, era um show por semana. E foi muito gostoso. Ele é muito criativo, isso é legal. O Webster é muito criativo. Ele tem ideias bacanas, ele tem bom gosto na escolha dos timbres. Normalmente, quem toca violão acaba tocando um pouco de guitarra, mas sempre melhor numa coisa ou em outra, né? Ele atende uma gama muito grande de instrumentos. Então, guitarra, violão, bandolim, aí veio o cavaquinho, aí tem todas as variações do violão de aço, né? Que é com corda de aço, violão com corda de 12 cordas eu tenho, toco viola caipira, toco banjo de 5, aí tem um banjo de cavaco, aí violão de 7, violão barítono, o que eu tenho mais? Eu tenho uma rabeca, eu tenho um ukulele, para dizer tudo que eu tenho, E o que eu acho mais interessante é que ele tem um swing brasileiro que às vezes eu não estou nem entendendo o que ele está tocando harmonicamente, mas o swing dele faz a coisa acontecer de um jeito que é muito peculiar. Eu acho que nesse sentido ele é bem único, ele é bem... Acho que é uma pérolazinha do Webster mesmo, é uma assinatura. Eu pego minha música, transformo ela e tento dar para pessoas e transformar as pessoas de certo modo. Porque a música alcança as pessoas e transforma. Eu acredito plenamente nisso. Porque música é o comportamento, aquilo que você vive, aquilo que você traz. Você acorda de manhã bem, você pega o instrumento e toca, quer dizer, essa música sai com essa energia. Só trabalho com um amigo bom, velho. Amigo ruim eu não chamo, não. Ó, tem um teste que é um super amigo baiano que tá aqui, que faz outros trabalhos comigo, toca piano e saxofone. O Marcelo Mariano, amigo, irmão. Todos que eu falar aqui são amigos e irmãos. O Big, o Thiago toca bateria, o Bolão toca percussão. Conheço o Webster acho que desde os 17 anos de idade, de lá, nossa história. Na verdade, eu convidei o Webster para gravar esse disco instrumental meu, que eu mudei para São Paulo, exatamente 10 anos antes de eu gravar. Eu vou gravar um disco instrumental, vamos fazer isso. Só quando eu vim para São Paulo foi que eu gravei mesmo. Terminei o disco, né? E aí fiquei e não voltei mais para Bahia. A gente tenta sair da Bahia, mas a Bahia não sai da gente, né? Ele é preciso no que ele tá fazendo. Ele não é um cara que tem ideias mirabolantes. Ele toca pra música. Músico que toca com músico bom só aprende, né? Então eu tô aqui só na escola. Teste, então, é uma aula toda semana. O Webster conheci aqui em São Paulo. Eu sou baiano também como ele, mas a gente só veio se encontrar aqui. A gente tem amigos em comum. E aí ele me chamou para um trabalho com a Zélia Duncan, chamado Tô Tateando, falando sobre a obra do Luiz Tati, compositor aqui de São Paulo. E é um espetáculo cênico musical. Todo mundo que faz música, de alguma forma, você é reflexo do meio que você vive. Eu acho que é inevitável você pensar que você faz música e de onde você é não interfere.
Porque o som do Webster tem esse lance bem brasileiro, bem de raiz, mas tem a mistura do jazz com fusion, com rock, com pop. Ele toca de tudo, vários instrumentos, né? Eu também adoro tocar várias ondas diferentes, mas é muito legal tocar com o percussionista que tem consciência do que ele está fazendo, é muito importante. E a função da percussão é texturizar a música, né? Então eu venho tentando preencher aqueles lugares que eu sinto falta ou que eu acho que o instrumento vai ter uma participação importante dentro da música naquele lugar. A minha medida é isso aí, porque quando você muda a oitava é a última vez. O campo harmônico é bem resolvido com violão e com teclados, né? Eu não tenho nada extraordinário assim, não. Esse time foi o time que eu fiz o primeiro show e que estão comigo ontem. São os oficiais. E os outros oficiais ficam esperando. Ligar, aí, vamos tocar. Vem, toca e é uma festa sempre. Aqui é o estúdio Outra Margem, do Paulo Le Petit e da Vange Millier, meus parceiros de estrada, que toco com eles há muito tempo. E aí, tudo bem? Tudo certinho? E aí conheci, faz uns 17 anos, 19 anos que eu conheço a Vange. Entrei com eles, tocando com eles, e de lá pra cá a gente sempre está envolvido em projetos, gravando disco. E hoje a gente tem um projeto chamado Gangorra, que é um projeto infantil que nós gravamos há 10 anos atrás. Eu nem tinha filho, o King apareceu aqui. Ele era bebê, por causa dele que eles começaram a compor as músicas infantis. E depois casei, todo mundo teve filho, todos os participantes teve filhos, e aí, através do Sesc, aí veio o convite de fazer o CD e nós fizemos o projeto do Gangorra e hoje a gente tá por aí, mundo afora, tocando pra criançada. Desses momentos nossos de 17, 18 anos. Muita intimidade. Pra revelar, assim. Na tranca, marra, puxa e larga no futebol. Na perna tranca, marra, puxa e larga. Um belo dia a gente foi numa reunião da BMI, que é a Associação de Música Independente, a gente tinha uma gravadora e foi lá. E daí o Eduardo Muscati, que é dono de um selo da MCD, falou, não sei o que, tem um pessoal lá dos Estados Unidos que está precisando de uma música de niná para um disco infantil, de canções de niná do Brasil. Então quem tiver, perguntou para os selos, né? Quem tiver não sei o que. E a gente não tinha nada, daí no carro eu vim fazendo a música. Aí chegou aqui, eu mostrei, falei, porque eu falei com o Paulinho falou, mas como é que a gente vai fazer, né? Aí quando chegou aqui eu falei, não, mas já fiz uma parte. Aí fiz, daí ele fez mais um pedaço, a gente gravou no dia seguinte, mandou e entrou num disco que saiu lá nesse selo Ellipsis Arts, que é um selo americano, e acabou, eles curtiram pra caramba. Daí que a gente falou, puxa, bacana, e com aquele filho pequeno, né, nesse ambiente e tal, aí começou a compor. E aí a gente botou ele numa gaveta, que ficou por 10 anos na gaveta. Aí, quando o nosso segundo filho já estava com a idade do Kim, aí falaram, agora a gente precisa fazer, senão daqui a pouco os dois estão com 18, 20 e tantos anos, como é que a gente vai fazer música? E aí a gente colocou no Rumos Cultural, né, no infantil, aí entrou, daí o selo Sesc se interessou, e aí a gente retomou, assim, mas 12 anos, né, depois. E a estrada foi interessante que na primeira edição do disco, todos solteiros, né?
Eu acho que eu tava solteiro, né? O Guilherme ninguém tinha filho. Filho não existia. Era a música e a composição deles, né? Que tinha um filho. Aí quando uniu de novo, aí Eu não vou comer. Só que virou um coelho. Aí as coisas aconteceram. Aí eu já tinha 3 filhos já. Macunaíma maquinando uma artimanha, engolindo o Homem-Aranha, menino que grilo dá. Siriguitum, siriguitum. Foi muito gratificante o show ter sido bom e a gente ter se descoberto, né? Sempre vai ser coisa boa, você vai tocar à vontade. E sempre, os resultados são sempre bons, né? Se gravou o Tom Zé também, né? E tudo que sai daqui, que eu faço, eu sempre saio feliz e escuto e tenho em casa e mostro com o maior prazer do mundo, né? Tem aquelas coisas que você tem que fazer porque é o trabalho, o ofício, né? Mas esse aqui é o outro lado, né? Você trabalha e sai com a alma plena, né? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo. A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o umbigo? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo. A gente tem tanta coisa. A gente ouve qualquer trabalho infantil e identifica a criança, como ela recebe isso e como ela reage, né? A gente começou a escrever sobre os questionamentos das crianças, especialmente os questionamentos que tinham o Kim, que estava ali, fácil, ou os amigos dele, enfim, essa coisa de observar o universo infantil. Por que a menina não pode brincar de carrinho e um menino de boneca, sabe? Então é esse tipo de coisa, são questionamentos desse universo infantil. Umbigo saltado, umbigo gordo, umbigo magro, umbigo montanha, umbigo lago, umbigo fundo, umbigo raso, umbigo pra dentro. A resposta é mais que imediata. E mais que sincera. Mais que sincera, exatamente. Porque se gostou, gostou. Se não gostou, não gostei. Não gostou mesmo e não tem santo que faça dizer que não é bom. Não gostou. Primeiro acorde, fechou. Não tem, criança tem essa. Essa quer ir embora, né? É. De adulto, música de adulto, o cara ainda espera acabar uma música, sai durante o aplauso. Criança, não. Bem quando faz aquela pausa, né? Mexe muito comigo. A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o umbigo? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo. A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o umbigo? Eu sempre busquei me relacionar com as coisas mais saudáveis, né? Mas fundamentalmente quando minha filha teve um problema de sempre ela tá com pneumonia e ter alguns problemas respiratórios e que eram frequentes, assim, em um ano ela tomou antibiótico umas 6 a 8 vezes. A pediatra dela, a doutora Bela, falou: será que não é relacionado ao leite? Vamos suspender durante alguns meses para ver qual é a relação que ela vai ter. As secreções começaram a diminuir e aí ela foi melhorando. Essa foi a primeira relação com o leite diretamente, né? E indicaram um médico, que é o doutor Antônio, que hoje é o nosso médico da família, assim, o mestre dos magos. Ele realmente comprovou que ela tinha essa intolerância à proteína do leite, dentre outras coisas. E aí, com isso, ele indicou um acompanhamento nutricional para ela. E Lorena, minha esposa, procurou algumas pessoas e acabou chegando na doutora Denise Carneiro, que é uma sumidade de nutrição funcional. Sua filha segue uma série de restrições, não só uma pessoa tem que fazer, acho que a família inteira tem que ir. Muda todo o comportamento, né, da vida. A relação com o glúten, a relação com a lactose, a relação com outros componentes que existem na alimentação nossa, do nosso dia a dia, que é colocado na prateleira. Todo o nosso cardápio é baseado nisso. Porque eu sei que se eu comer uma coisa hoje, eu exatamente já sei a reação que vai ter no meu corpo. Tenho sempre minha bolsinha que eu levo minhas coisas, que eu abro lá, como meu negócio separado. Isso não significa, por deixar bem claro, que é uma opção minha não comer. Eu posso chegar lá e comer aquilo lá. Mas eu comendo aquilo, eu sei que aquilo está fazendo comigo, né?
Então, nada daquilo que tire que eu fique sem o pé no chão relacionado à música, eu faço. Então, se eu posso estar bem alimentado, se eu posso estar bem nutrido, se eu posso estar com o corpo em dia, eu sempre estou querendo atingir o máximo possível do melhor. Basicamente, o repertório é o disco. Só tem uma música do Eric Clapton, o Change the World. E eu faço também eu pego a viola e o bandolim e faço algumas coisas improvisadas, assim, meio que eu sinto no momento e faço. E aí, através do Alexandre Guerra, que é um super amigo também que sempre questionou isso, e cadê? Ele me ligou e falou, seu disco tá pronto. Eu disse, peraí, rapaz, que é isso? Ele falou, não, tem tanta coisa sua aqui que dá pra fazer um disco, dá pra fazer um CD. E aí comecei a compor as outras. Aí foi o conceito de pensar no CD como um todo. O Webster não gosta do trivial. Ele é completamente, principalmente falando de tambores, ele gosta de tudo aquilo que foi inovador. Exatamente sonoridades diferentes, típicas do trabalho dele, daquilo que ele buscava. Claro que o critério sempre dele. Eu só fazia o que o mestre mandava. Todo mundo toca pra canção, mas ao mesmo tempo você tem que colocar um pouquinho do seu, porque o Webster também ele deixa livre, mas ele quer que você ponha o seu um pouquinho sempre. Então a gente tem que bater essa bola aqui, aí o Tércio complementa junto com ele a harmonia, a gente fica nós três aqui pra não se embolar e é bem gostoso. Groove tem a ver com pulsação, e levada e baía. Mas eu acho que uma das grandes características do Webster é trazer isso associado a muita sensibilidade. Então tem um contraste de músicas altamente para fora, de pulsação, de groove, de baixo, bateria, percussão. E ao mesmo tempo ele tem uma melodia super suave, super tranquila, que passa uma paz para todo mundo, que é ele, né? Um pouco de cada um de nós aqui já trabalhou com muita gente fora também. E também tem essa cabeça musical de soma, de um pouco de cada coisa, né? E na hora que o Webster chamou a gente pra gente se reunir, são ritmos brasileiros, baião, maracatu, tem uma pegada pop em alguns momentos, uma coisa mais leve, como uma toada. São coisas que a gente transita muito bem há muito tempo, né? E é uma combinação de ideias mesmo. A característica da intimidade, eu acho que isso conta muito pra mim. Música, todo mundo estuda música, harmonia, mas tem uma coisa que os dois pegam um instrumento e tocam a mesma música, parece que tem um amálgama isso de uma forma que isso não se explica e não se compra, não se estuda nem nada. Isso você vai tendo com as pessoas ao longo da sua vida.